O portal Metrópolis publicou no dia de hoje uma matéria que está aí chamando a atenção de todo mundo, e você está acompanhando aqui o título dessa matéria, que é o seguinte: Estados Unidos avalia reincluir Alexandre de Moraes na Magnitsky. Eu vou ler um trecho da matéria e depois eu vou estar tentando trazer aí algumas informações a mais nesse sentido. Diz o seguinte, o trecho aqui da matéria publicada pelo portal Metrópolis. O governo de Donald Trump avalia a possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, com base na chamada Lei Magnitsky. O ministro que foi punido com a sanção pelo governo dos Estados Unidos em julho de 2025 e, portanto, essa decisão criou empecilhos para que Moraes negociasse ou usasse serviços de empresas americanas, além de congelar eventuais ativos e propriedades dele nos Estados Unidos. A sanção também foi estendida à sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, que agora está envolvida nesse escândalo do Banco Master. Ela, e claro, Alexandre de Moraes, ela como advogada, dona de um contrato milionário de cerca de 129 milhões de reais. Bom, prosseguindo a matéria aqui. A sanção foi estendida à mulher do ministro, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e também a uma empresa pertencente a ela, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos. Em dezembro, portanto, do ano passado, a aplicação das sanções foi suspensa. Então, olha só para esse detalhe. Não foi extinto, né? É bom sempre deixar bem claro que a Lei Magnitsky, ela não foi lá e foi extinta, foi excluída da vida aí do Moraes e da esposa e também lá do Instituto. Não, ela foi suspensa. Seus efeitos foram suspensos. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso mais à frente. A existência de discussões sobre o assunto na administração Trump foi relatada à coluna por 3 fontes de forma independente entre si no último mês. Então, ou seja, fontes do governo americano relataram aos jornalistas aí do portal Metrópolis sobre essa possibilidade da volta da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e, evidentemente, claro, a sua esposa. Dentro do governo dos Estados Unidos, o responsável por acompanhar a atuação de Moraes é o assessor sênior do Departamento de Estado, o Darren Beattie, nomeado no fim de fevereiro para o cargo. Ele já exercia influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o começo do atual mandato do republicano em janeiro de 2025. Na última terça-feira, Alexandre de Moraes autorizou Darren Beattie a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na sua cela lá na Papudinha. Diz ainda que, na verdade, uma ala aí do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que fica dentro aí da Papuda, lá de Brasília. Enfim, o ministro, então, deu essa autorização. Além de Bolsonaro, Beattie deverá se encontrar com outros políticos e da oposição durante a sua visita a Brasília na semana que vem. Bom, isso aqui é um outro assunto que a gente pode tratar em um próximo vídeo sobre essa visita do Darren Beattie ao Brasil e também a sua visita especial aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aí sequestrado pelo regime lá na Papudinha. Bom, mas o que interessa aqui é o seguinte, que, segundo aí o que publicou o portal Metrópolis, e também algumas coisas que eu já venho ouvindo há algum tempo, é de que sim, a possibilidade da volta, das aplicações, ou seja, das implicações, de alguém que é sancionado aí pela Lei Magnitsky, possa acarretar sobre essa pessoa. Então, ou seja, a questão da Lei Magnitsky, como eu falei lá no início, ela nunca foi anulada pelo governo americano. O Alexandre de Moraes e a esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes, eles tiveram aí o efeito da Lei Magnitsky suspenso, foi suspenso o efeito da Lei Magnitsky, para, enfim, os negócios aí do Alexandre de Moraes e da Viviane Barsi, então, bancários, questão de bancos, empresas, pagamentos ou ativos lá nos Estados Unidos, esses efeitos eles foram suspensos, mas o Alexandre e a Viviane Barsi nunca deixaram de ser aí, efetivamente, nunca foi excluído a Lei Magnitsky deles, ou seja, eles continuavam e continuam sendo sancionados. Eles perderam seus vistos para entrar nos Estados Unidos, não poderão entrar nos Estados Unidos, não podem entrar, não só eles, só o Alexandre de Moraes e a Viviane, como também outros ministros, outros membros do governo brasileiro, Daqui a pouquinho também vamos falar aí de um ex-ministro que era presidente aí da corte e acabou encerrando o seu mandato como presidente, e ele então pediu aí o arrego e foi embora, que é o Barroso. Em uma entrevista, por exemplo, ao Roberto Dávila, ele fala sobre essa questão aí da Lei Magnitsky, das sanções,
e o que isso afetou, né, a sua vida. Bom, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó. Vou deixar o Barroso falar para vocês aí quais foram os efeitos da suspensão do seu visto americano. Olha só o que o Barroso diz aí. Magnitsky não foi para mim, não, mas eu tive o meu visto suspenso. Para mim é uma chateação, porque eu tenho uma ligação, eu sou Senior Fellow na Harvard Kennedy School, que é a escola de governo, tenho amigos queridos lá, sou o autor brasileiro que tem o maior número de publicações nos Estados Unidos, porque eu publico regularmente, e me faz falta, eu lamento, eu não me faço de orgulhoso, não. Agora, eu vivo a vida como vem, não posso ir nos Estados Unidos, continuo vivendo em outras partes, entendeu? Eu lamento e espero que se resolva. Mas voltando à questão aí do Alexandre de Moraes e da Viviane Barça de Moraes, mais especificamente de Alexandre de Moraes, que então está aí em sim, é uma realidade, a possibilidade da volta dos efeitos, né, da Lei Magnitsky, eles voltarem a serem aplicados a Alexandre de Moraes e, claro, consequentemente, a sua esposa. Você pode estar se perguntando, mas o porquê disso, né? Se foi suspensa, a gente não sabe também exatamente por qual motivo que esses efeitos foram suspensos lá em dezembro. Ninguém sabe exatamente até hoje. A gente deduz, a gente conjectura, mas não tem aí uma certeza, né, do que realmente aconteceu para que esses efeitos fossem cessados pelo governo americano. Fala-se em participação aí do André Esteves, fala-se participação aí dos irmãos Batista, né, da JBS. Não se sabe exatamente o que aconteceu. O de fato é que em dezembro, né, dezembro de 2025, foi suspenso então os efeitos da Magnitsky. Agora, por que poderá voltar aí esses efeitos ao ministro Alexandre de Moraes? Bom, especula-se que o caso Felipe Martins possa ser uma situação dessa, né? Que possa estar acontecendo alguma coisa aí envolvendo o caso Felipe Martins e então alguns desdobramentos, né? Que a gente sabe que está tendo alguns desdobramentos aí nos Estados Unidos sobre o caso Felipe Martins. E lembrando que Darren Beer é muito próximo a Felipe Martins. Então, deixar bem explícito isso, né? Nesse sentido. Também a condição, né? A condição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua preso lá na Papudinha há poucos dias. Teve aí um pedido de prisão domiciliar negado, né, pela primeira turma, né, o Alexandre de Moraes então negou, né, o pedido aí para que o ex-presidente pudesse cumprir aí a sua prisão domiciliar, devido a ele ter mais de 70 anos e suas condições aí de saúde não serem favoráveis, né, especialmente depois da facada pelo militante do PSOL em 2018, onde ele passou aí por várias e várias cirurgias e sofre efeitos colaterais até hoje e bastante severos. Também falam-se sobre a Seção 301. Pois é, a Seção 301, que segundo que algumas fontes, alguns jornalistas independentes trouxeram à tona, diz que está muito próximo da publicação aí desse relatório envolvendo a Seção 301. E ali, claro, também está aí toda essa questão do escândalo do Master, né, o envolvimento do Alexandre de Moraes, já que o Master também tinha ativos lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, pode ser que isso também seja um dos fatores para que a volta aí dos efeitos da Lei Magnitsky possa então ocorrer contra o Alexandre de Moraes e, claro, a Viviane Barça de Moraes. Mas, ainda falando sobre isso, o portal Metrópolis publicou isso hoje, mas há alguns dias, para quem acompanha aí o Paulo Figueiredo Show, o Paulo já vinha trazendo aí dando alguns indícios, né, de que talvez isso possa acontecer mesmo. Eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo dele do canal dele, né, na última live aí que ele fez. Ele fala sobre isso. Eu vou deixar para vocês aqui esse trechinho. Olha só o que diz aí o Paulo Figueiredo. Primeiro a gente precisa entender algo que eu disse no X ontem e que muita gente não entendeu. Eu expliquei aqui a época no Paulo Figueiredo Show, mas muita gente não entendeu e eu vou recapitular. O Alexandre de Moraes continua designado pelo governo dos Estados Unidos como um violador internacional de direitos humanos pelo Global Magnitsky Act. O Alexandre de Moraes continua designado sob a Lei Magnitsky. Quando nós falamos, então, que os Estados Unidos retiraram a Magnitsky, as pessoas repetem isso com frequência, eu até posso responder por economia de linguagem, mas não é preciso e a gente deve buscar ser preciso. O que está sendo dito de fato é que a aplicação das sanções, os efeitos da designação foram retirados contra ele, mas não a designação. Se você pegar as notícias da época, o próprio The New York Times trouxe uma declaração de um oficial sênior do governo Trump dizendo que manter as sanções não estava mais no interesse dos Estados Unidos e que por isso elas seriam retiradas.
Estados Unidos publicaram uma nota dizendo isso. O interesse das políticas externas dos Estados Unidos tinha mudado e por isso os efeitos das sanções seriam retirados. Ou seja, o interesse mudou por vários fatores que nós comentamos aqui, como a falta de ação da oposição, o lobby do Wesley Batista, do André Esteves e por aí vai. Mas o fato é que para a retomada do efeito dessas sanções, basta uma canetada e uma mudança de amor do presidente Trump. E nós sabemos que o presidente Trump muda de humor com enorme frequência. Então não é necessário nem sequer um novo processo. A gente não fala assim, puta, agora temos que começar tudo de novo para designar o Alexandre sob a lei magnífica. A designação está mantida e os efeitos estão suspensos. Mas os americanos continuam tendo todos os documentos e recebendo todas as informações necessárias. Paulo, você está dizendo que a Magnitsky vai voltar? Bom, eu não sei. Hoje, nesse momento, não voltou. Mas eu posso dizer a vocês que toda a confusão, toda a pilha, todo o constrangimento que nós podemos provocar nessa direção é bom. Então é isso, pessoal. Aí está, né? O Paulo Figueiredo já vinha comentando isso há alguns dias, não foi só no vídeo de ontem, mas também ou vídeos anteriores, né? Ele vinha falando sobre essa possibilidade. Pode acontecer? Pode. Como também pode não acontecer. Quero que você deixe aí nos comentários o que você acha. Será que teremos a volta aí da Lei Magnitsky, os efeitos, né? Da Lei Magnitsky, como eu falei, ele nunca deixou de ser um sancionado. Ele, mesmo após ali a suspensão dos efeitos em dezembro de 2025, ele continuou sancionado. Os vistos continuam revogados, tanto dele quanto da esposa, quanto do próprio Barroso aí, que nós vimos antes ali, né, choramingando, porque não pode mais participar dos eventos lá nos Estados Unidos. Outros ministros também, agora não vou lembrar aqui de cabeça, mas sei que o Dino, Flávio Dino, não sei se o Zanin, eu acho que só ficou de fora mesmo foi o Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes, eu acho que foram esses. Acho que o Gonê também teve aí o seu visto cancelado. Eu confesso que eu não lembro agora de cabeça, teria que pesquisar a respeito aí sobre essa questão aí dos vistos e também teve ali, acho que alguns ministros, né, o ministro da Saúde, do Lula, e alguns servidores, enfim. Mas você pode pesquisar aí. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude aí, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.